O desperdício de água potável em Sete Lagoas poderá ser regido por lei. Esse é um dos assuntos do Sete Lagoas em Debate de hoje, que está começando. O controle do desperdício de água potável distribuída pelo SAI e o uso racional em edificações é objeto do anteprojeto de lei 156 de 2017 do vereador Pastor Alcides, que foi aprovado pela Câmara. E hoje quem está conosco é o autor do anteprojeto, vereador Pastor Alcides, que vai falar sobre esse assunto e outros mais. Pastor, muito obrigado por sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate. Vamos começar falando então dessa questão do desperdício da água, que foi um grande problema no ano passado, deu falta de água em longos períodos, em alguns bairros, e o problema ainda não acabou por completo. Esse anteprojeto veio de alguma forma regulamentar esse uso da água? Muito bem, Raquel e telespectadores da TV Câmara, nosso grande abraço. Obrigado por me oportunizar este momento para que eu esteja em contato com os nossos concidadãos sete-lagoanos. Falar do anteprojeto 156, que regulamenta e, naturalmente, visa conscientizar a população do uso racional da água líquida, indispensável à sobrevivência do planeta como um todo, não só do ser humano. Então, a gente, na realidade, elaborou esse anteprojeto visando exatamente isto, porque incomoda a gente, traz um desconforto muito grande quando a gente percebe que, lamentavelmente, o cidadão, o ser humano, não tem a consciência devida relacionada a este consumo. Então, nós estamos apresentando este anteprojeto, já aprovado aqui na Câmara. Naturalmente, os trâmites entre o Legislativo e o Executivo, até que o mesmo seja sancionado pelo Executivo para que se torne lei. Mas há uma sugestão plausível, não é porque eu sou o autor, mas eu entendo que é necessário que haja, na realidade, esta tal regulamentação. No escopo do nosso anteprojeto, me permita, porque existem alguns detalhes e não são poucos, são múltiplos, mas o anteprojeto, principalmente no artigo 1º, controle do desperdício de água potável no município de Sete Lagoas será regido por este instrumento, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na legislação municipal, em especial lei orgânica, plano diretor, lei do parcelamento do solo, código de postura, observadas ao que couber as disposições previstas na legislação municipal, estadual, federal, pertinentes. O procedimento para o controle do desperdício de água visa, na realidade, manter uma política urbana de pleno desenvolvimento da função social da cidade e, naturalmente, da propriedade urbana, conforme estabelece o Estatuto da Cidade. Então, vem aqui no artigo 3º que a gente procura dar essa sugestão, porque o anteprojeto não é nada mais, nada menos que uma sugestão para que o Executivo aprecie. E, evidentemente, contamos com a sensibilidade, com a boa percepção do Executivo para torná-lo lei, porque ele vai colaborar grandemente com relação a isso. Veja só, artigo 3º, o controle do desperdício de água tem como objetivo diminuir os custos do fornecimento, transporte e tratamento de águas para as necessidades urbanas, gerenciar adequadamente a água, seu uso e seu suprimento, incentivar o reuso e reciclagem de água para fins não potáveis, manter a qualidade e a quantidade de água do município, proteger os aquíferos subterrâneos, evitar impactos no ecossistema, conservar biodiversidade do sistema aquáticos e também preservar o ciclo natural da água dos mananciais superficiais e promover a atenção referente à economia de água. São estes os objetivos que estão convergentes, inseridos na nossa proposta. A gente vê, depois que passa esse período de seca, vamos dizer assim, as pessoas esquecem do quanto é difícil ficar sem água e começam a abusar, né, vereador? Por exemplo, a questão de lavar a calçada, de deixar a torneira pingando, são pequenas atitudes que podem fazer mudança
tanto, Enormes. né, na questão da distribuição da água, como também no evitar o desperdício Enormes. para as gerações futuras, inclusive, né, vereador? Exatamente. Eu falei do desconforto que às vezes a gente acaba sentindo, observando esse uso, me permita, com todo carinho e respeito, mas esse uso irracional que se faz da água. Olha, a indignação às vezes me faz parar. Eu tenho uma natureza meio que frenética com relação a o devido zelo. Então, às vezes, me faz até parar perto de algum cidadão que esteja com a mangueira aberta, empurrando uma folhazinha para sair da sua calçada. Nem é lavar a calçada. Às vezes tem uma folha. Essa folha, se a pessoa fosse lá e pegasse essa folha e conduzisse-a para um recipiente onde deveria ser colocada, ele gasta 50, 100 litros de água, no mínimo, com a torneirinha, com a mangueira, perseguindo a folha, que foge ao jato, ele busca de lá para cá, daqui para lá e coisa, e vai conduzindo aquela folha até levar 50, 100 litros, é o mínimo que eu estou colocando, por causa de uma folhazinha na calçada. Além disso, você disse bem, uma torneira pingando, uma válvula de retenção escapando. Lavar enfim, veículo. Lavação né? de veículo, mangueira às vezes aberta, constante, em vez de pegar um balde, pôr a água e fazer uma limpeza adequada no veículo sem o desperdício enorme de água. Só quem na realidade está vivendo a situação adversa de uma região onde a água já não existe é que valoriza. Infelizmente, o ser humano, enquanto não for devidamente educado e ter uma consciência, até eu diria, uma consciência cristã, porque nos leva, na realidade, à solidariedade, ao compartilhamento. E nos tira daquele egocentrismo, que se eu tenho água na minha caixa, que me importa se o outro está sem água. Então, infelizmente, o que a gente percebe é esse embotamento na consciência das pessoas que usam de forma inadequada a água, que na realidade, com a escassez da mesma e escassez de todos os serviços que são oferecidos pelo poder público, na escassez existe sempre o ônus para o poder público e é repassado para o próprio consumidor. Bom, enquanto está em ônus e a gente está podendo, a duras penas, atender as demandas financeiras que são exigidas para a manutenção, tá bom. O pior é o dia que não tiver o que fazer. Tivermos o próprio produto, que é a água, imprescindível, né, para a sobrevivência de nós todos. Pois é, tentou se resolver, está tentando se resolver essa questão com a inauguração da ETA, a Estação de Tratamento de Água, que a gente viu também que teve algum problema, né, nesse decorrer aí, as obras também demoraram, tiveram problemas, a inauguração, depois da inauguração ainda houve problemas para que ela funcionasse, né, no seu potencial todo. O senhor tem acompanhado essa situação? Sim, eu tenho acompanhado. Na realidade é o seguinte, a nossa ETA, no dia da inauguração eu saí de lá um pouco meio irritado. Nós falamos aí, como você nos precedeu nas suas ponderações, a ETA, questões técnicas que hoje está sendo, na realidade, investigada, uma vez detectada, e está se buscando a solução e o equacionamento dos problemas existentes. Na realidade, além da própria estrutura da ETA ter sido detectado ali, na verdade, distorções do que estavam comprometidos em contrato pela construtora que a fez, e infelizmente uma tal de Collett, e ela ludibriou de certa forma, e nós não tivemos técnicos à altura. Se o tivemos, também não sabemos por que não foi detectado e denunciado imediatamente. Hoje a gestão, através inclusive do nosso presidente do SAI, o Dr. Arnaldo Nogueira, e uma equipe bastante habilidosa, tem levantado os problemas, mas a gente viu que até mesmo no projeto técnico, não adianta você fazer uma ETA, por mais que ela estivesse perfeitinha funcionando, sem que nós
sem que nós tivéssemos tido o cuidado de reparar os dutos para a distribuição da água, que na realidade, com a pressão da água que veio, acabou detectando também que os nossos dutos, as nossas distribuições, através dos nossos canais de distribuição, não suportou. E há vazamento, explosão e quebra de manilhas, e, enfim, uma série de circunstâncias, de situações. Mas o que está se buscando resolver? Agora, eu volto à inauguração. Por que eu saí de lá irritado? É engraçado isso, né? Mas a gente que está ligado aos assuntos e enfim, às fontes, quando eu percebi que nós tivemos lá, abençoadores, pessoas que foram, na realidade, elencado dentro do contexto da cerimônia, da celebração de inauguração, elencados como pessoas que estivessem ali para abençoar. Eu não sei se seria possível também abençoar uma coisa mal feita, não dispensando a necessidade da habilidade técnica para fazer bem feito, mas ainda que tivesse perfeitinha, nós vimos que aqueles que ocuparam o momento ali espiritual, que teria que ser e tudo, eles se limitaram a ficar, sei lá, exaltando, elogiando, fazendo e acontecendo dentro daquele contexto, sem buscar, na realidade, a consciência espiritual que era necessário. Resumo, eram sacerdotes de diversos segmentos, pelo menos 3 segmentos religiosos, Raquel e você que nos ouve e nos assiste. Para mim foi uma aberração, entre aspas, porque não se falou sequer daquele que é o Senhor das águas, como é o Senhor do universo. A Bíblia começa uma história toda da criação com água, 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 água. E em toda a sua extensão da Bíblia, águas, águas e águas. E no finalzinho da Bíblia, águas, rio da vida. Acredite quem quiser, mas aqueles que empunharam a Bíblia, que se postaram como aqueles que invocariam a bênção, sequer lembraram. Porque não adianta fazer uma ETA se o Rio das Velhas, que é o nosso caso, não for fluente, caudaloso. Eu vi no momento, falei, meu Deus, eles não estão lembrando do Senhor de te pedir que não deixe que os mananciais que alimentam a bacia hidrográfica do Rio das Velhas seja mantido. Se não vier do Senhor a água, que adianta o homem fazer uma... Não vai ter o que distribuir, não vai ter o que beneficiar, não vai ter o que captar, não vai ter o que distribuir. Então eu saí de lá e falei assim, Senhor, não te deram a glória devida. É complicado uma situação desta, viu, Raquel? Muito complicado, pastor. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos voltar falando um pouco mais sobre outros anteprojetos do vereador, como por exemplo o que institui a Feira de Artesanato Permanente. É daqui a pouquinho. 7 Lagoas em Debate de hoje, estamos recebendo o vereador Pastor Alcides, do PP, que é autor de anteprojetos de lei como o da água, que a gente está falando sobre a questão do desperdício, para evitar o desperdício na cidade, porque o problema de falta de água não está batido martelo terminado, né, vereador? Vamos falar também desse anteprojeto que cria espaço exclusivo, permanente, para exposição de artigos, que é um anteprojeto bem bacana, porque a ideia é mesmo evitar o desemprego. É isso? Estou certa? Exatamente. O projeto visa, na realidade, oportunizar os nossos artesãos e outros manufaturados através dos nossos, da família Sete Lagoana, daqueles que trabalham na manufatura de artigos que seriam lembranças e utilidades domésticas e outros. Então, o anteprojeto visa, na realidade, essa criação permanente das feiras de artesanato. E, no anteprojeto, a gente sugere ao Executivo que ele determine, não um local, 2, ou tantos quantos necessário forem. A cidade de Sete Lagoas, ela se expandiu de uma forma horizontalmente e existem bolsões demográficos,
onde existe um aglomerado muito grande de residências. Então, eu falaria aqui a respeito, por exemplo, da região do Nova Cidade. Nova Cidade tem 30% dos habitantes. Nova Cidade e bairros circunvizinhos. Tem 30% da habitação de Sete Lagoas. E no escopo do nosso anteprojeto é proibido comercialização de gêneros alimentícios. Enfim, é para produtos de artesanato. Eu fiquei sensibilizado com isso porque a gente conhece algumas associações. Eu citaria aqui, na realidade, o Serpaf, que faz um trabalho muito bonito de tapeçaria, de panos, de prato e artes. De todo tipo, né? De todo tipo. Habilidades. É lindo, é muito bonito. E, na realidade, eles não têm. Não têm onde expor aquilo. Então, o anteprojeto sugere que o executivo determine os locais, tenhamos aí 2, 3, 4 lugares destinados à feira permanente de artesanato. Que a pessoa teria um local certo quando ela precisasse comprar. Exatamente. Para dar presente, exatamente. né? Nova Cidade com aquela... Principalmente Nova Cidade com aquele centro comercial e até mesmo um centro de entretenimento. Ali naquele trecho da Prefeito Alberto Moura, entre a José Sérvulo Soalheiro e ali na Faculdade Promove, por ali. É um lugar excelente para isso. Bem como outros lugares nós teríamos para determinar estabelecimento dessa feira permanente de artesanato. Porque as pessoas clamam por um lugar onde expor. Na verdade, a gente já tem a feirinha aqui, mas a feira, ela misturou multifacetada, um pouco, né? Multifacetada. É praticamente comida, bebida. De artesanato é muito pouco. Muito pouco, muito pouco. A gente tem um casarão, né? Que casarão. Tem. O casarão é um box que, na realidade, não funciona à noite e a gente percebe que também nos feriados dificilmente estão funcionando, finais de semana muito difícil, a não ser que haja, na realidade, uma exposição específica, como exposição de flores, orquídeas, que é coisa muito bonita também. Mas, na realidade, seria uma feira de artesanato ao ar livre, de maneira que fosse uma referência. Vamos visitar a feira do Nova Cidade, vamos visitar a feira do bairro Progresso. Nós temos a feira lá na praça, você tem no bairro Santo Antônio, e daí por diante. Porque as pessoas poderiam, na realidade, fazer esse intercâmbio de ir e vir para conhecer as feiras e, evidentemente, comprar ali os artigos, os nossos artesãos e artistas estariam apresentando seu trabalho e oportunizando a possibilidade de uma agregação de renda ao próprio orçamento familiar, que seria, na realidade, uma válvula de escape para tamanho desemprego que existe em toda a nação brasileira, e Sete Lagoas não é diferente. Nós precisamos, mais do que nunca, incentivar os pequenos, os micro, médios empresários, industriários e, por que não, esse pessoal autônomo, artistas, que trabalham na manufaturação de artigos dessa natureza e sem nenhuma oportunidade de exposição, de forma que Sete Lagoas acaba não tendo o que oferecer. E com tanta gente boa, né? Olha, me permita, por exemplo, Curitiba. Comparar Sete Lagoas com Curitiba? Por que não? Se nós tivermos uma boa possibilidade de visualização. Eu recebi agora, essa semana, meu filho voltou de Curitiba, ele estava lá dando uma assessoria na empresa de geologia, e ele trouxe para mim, trouxe para a mãe dele, trouxe para um amigo dele, umas canecas feitas em madeira, tipo barrilzinhos, arqueados com aço e tudo, uma coisa bonita, mas uma apresentação excelente. Coisas dessa natureza. Mas Sete Lagoas não está nesse patamar. Não está porque nós não oportunizamos para os nossos artistas. Nós temos artistas e temos pessoas envolvidas com a arte de toda a natureza que, se oportunizado, será revelado não só para Sete Lagoas, mas para o território nacional.
nós temos uma vocação turística em Sete Lagoas enorme. Precisa ser trabalhado isso. Seria uma espécie de uma feira hippie que tem uma Sim, referência, sim, né? Em Belo sim. Horizonte tem no domingo de manhã. Sim. Você pode ir lá, você vai encontrar tudo quanto De há. tudo, maravilhoso. Aí é frequentado por 20, 30 mil, Sim. 50 mil pessoas. E gera uma renda todo domingo. violenta. Exatamente. Né? E espaço a gente tem, né, vereador? Melhor até do que Belo Horizonte, que a gente Muito tem melhor. espaços agradáveis, bonitos Muito ao ar melhor. livre. Muito melhor. Né? Não com aquele trânsito, Sete não tendo que Lagoas. fechar de repente o centro da cidade, porque como você disse, Sim. existem bolsões Tem demográficos. tem que descentralizar. Sete Lagoas, ela foi contemplada pela natureza de maneira que é preciso só trabalhar e aproveitar o que nós temos, que não custa tanto assim, porque a cidade já tem por si mesmo uma topografia e uma geografia, uma topografia natural, uma geografia natural e uma geografia humana que dá para ser aproveitado e elencar e elevar Sete Lagoas a um patamar de cidade realmente atrativa em termos turísticos, em termos comerciais, uma geração de emprego e provisão de renda para o orçamento familiar, que seria, na realidade, um grande benefício para a cidade. É o nosso anteprojeto. Espero que o Executivo acolha nossas sugestões, que não é populista, não é politiqueira, é, na realidade, uma contribuição que nós estamos dando para que a nossa Sete Lagoas seja elevada ao patamar que ela merece, e já merece e merecia estar já há bem tempo. Tá certo. Vereador, vamos de novo a um intervalo breve. Vamos voltar então falando sobre alguns anteprojetos em relação à saúde. É daqui a pouco. E o vereador Pastor Alcides, do PP, é o nosso convidado no Sete Lagoas em Debate de hoje. Estamos falando sobre alguns anteprojetos de lei que já estão sendo trabalhados para serem transformados em lei. Por exemplo, a questão do desperdício da água, né? A punição para quem desperdiça água, para evitar problemas como houve no ano passado. A questão de uma feira permanente na cidade para gerar empregos e, na verdade, oficializar esse trabalho. E agora a gente vai falar um pouco sobre alguns anteprojetos da área da saúde, porque o vereador foi presidente da Comissão de Saúde durante algum tempo, né, vereador? E alguns anteprojetos foram gerados. E a gente vai falar um pouco sobre a questão do anteprojeto que gerou bastante discussão aqui na casa, que dispõe sobre o prazo para a realização de exames complementares necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica da neoplasia maligna. Foi falado muito sobre a necessidade desse transporte, porque muitas pessoas não têm essa condição. Como que tá como é que foi, né, esse anteprojeto, em que pé que ele está, qual que foi o andamento a partir dessa aprovação? Nós estamos, na realidade, acompanhando essa questão das nossas sugestões em forma de anteprojeto para o Executivo. Eu não posso deixar de destacar aqui uma certa frustração, sabe, com relação às nossas sugestões e anteprojetos, porque a gente tem, na realidade, dado sugestões plausíveis de acolhimento e tem tido pouca reação no sentido de acolhimento e até mesmo de transformação em projeto e de sanção. Porém, esse anteprojeto que a gente apresentou, ele é preceituado por lei federal. E, na realidade, o que nós visamos com isso? Por exemplo, um anteprojeto que visa um exame de diagnóstico, de definição, né? Uma hipótese diagnóstica, na realidade, o tal de HD, hipótese diagnóstica, ela é o princípio, o início de todo um processo. Porque a hipótese diagnóstica, na realidade, é o contato do paciente em primeira instância com o médico. E o médico, ao examiná-lo, na sua anamnese, que é o processo do exame de apalpação, exames físicos e análise da sintomatologia, ele tem uma impressão, isto pode ser isto, ou pode ser aquilo, isso não está bem definido, mas nós vamos fazer um exame mais específico para definição desta situação, que para mim é uma hipótese. Hipótese é uma pequena impressão que eu tenho daquilo que pode ser, mas ainda não está definido. Então,
submete-se o paciente aos exames para determinação diagnóstica, deixar de ser impressão para uma definição diagnóstica. Então, essa questão, por exemplo, que trata-se da neoplasia, a neoplasia, na realidade é novos, plásicos, são tecidos. Então, neoplasia. De repente, me aparece um nódulo aqui, que não é comum eu ter um nódulo nessa região. O que é isso que está acontecendo? Então, isso me incomoda. Agora, eu tenho que saber que nódulo é este. Porque neoplasia pode ser simplesmente uma deformação celular e não trazer consigo nenhuma malignidade. Temos a neoplasia benigna, que é a alteração celular que, na realidade, uma vez examinada, não, trata-se de um fibroma, trata-se de um lipoma, não é um carcinoma. Então, essa neoplasia tem que ser definida. E nós colocamos no anteprojeto que, preceituado por lei federal, é necessário que se dê o diagnóstico definindo se é maligno ou não, para se estabelecer a propedêutica, que é, na realidade, o processo do tratamento que será, na realidade, padrão designado para a natureza daquela doença que foi diagnosticada. 30 dias é o prazo que a gente está buscando regulamentar isso em Sete Lagoas, já preceituado por lei federal. Porque, na realidade, um diagnóstico em tempo, que dentro de 30 dias é um bom tempo para se definir o diagnóstico, se submetido ao tratamento, ao exame, e o diagnóstico vem definindo que é uma neoplasia maligna, aumenta proporcionalmente, de uma forma quase que não dimensionada, a possibilidade de cura. Então, dentro do diagnóstico, uma vez definida, é neoplasia maligna, então a propedêutica deverá ser determinada o caminho a seguir. A remoção digamos, como eu disse, um nódulo, seja ele mamário, seja onde for, a remoção deste nódulo, né? E no diagnóstico, se foi maligno, faz-se com uma margem de segurança, que é ir além das células comprometidas. Então, vai além, pega-se uma margem de segurança na área onde as células são ainda sadias, não foram comprometidas, remove aquele nódulo, naturalmente remove aquele nódulo com toda a possibilidade de ramificação, de maneira que extirpa a doença. Mas, dentro de 30 dias, isso acontece. E dentro de 60 dias, no máximo, deve-se já começar a aplicação do tratamento definido que o caso requeira. Então, este anteprojeto é, na realidade, um anteprojeto de medicina preventiva. Olha, se nós o fizermos dentro do tempo hábil para descobrir, para definir o diagnóstico, naturalmente é também outra coisa que não dá para dimensionar. A diferença entre o ônus de uma medicina curativa para uma medicina preventiva. Em todos os aspectos, né? Tanto para a pessoa que está passando, quanto para o município. Olha, em todos os aspectos, né? Porque numa medicina curativa, além de ser extremamente oneroso em termos de material, em termos de medicamento, tem que ter ali psicólogos emocionalmente para tratamento do emocional do paciente, da família, além, evidentemente, do desprendimento de recursos para exames outros complementares através do tratamento para se ver a progressão e a gente chama de cognição ao tratamento submetido, para a gente perceber. Cognição é resposta ao procedimento a que o paciente esteja sendo submetido. Então, não havendo nenhuma cognição no tratamento, naturalmente tem que se mudar o procedimento, buscar alternativas da propedêutica, de verificação de que procedimento deve ser aplicado, porque não estamos tendo uma resposta adequada. Mas tudo isso seria evitado se
o diagnóstico viesse dentro desse período que nós estamos propondo no anteprojeto e, naturalmente, o início do tratamento um tempo não maior do que 30 dias após o diagnóstico. Possibilidade, assim, sine qua non para a cura dos pacientes. Olha só, a remoção, por exemplo, de um nódulo mamário, ou mesmo de uma prostatectomia total, ampla. Se você faz a remoção do nódulo mamário, descobre que é uma neoplasia benigna, então, olha, não se preocupe, isso aqui é benigno, a gente tira mais para conforto, para você não ficar incomodado e tal. Mas se for uma neoplasia maligna, vamos retirar, vamos submeter ao tratamento necessário e, naturalmente, não haverá uma mutilação física, não precisará de haver uma mastectomia plena, não precisará de fazer uma reconstrução mamária com prótese e coisas dessa natureza que vai trabalhar mais para o psicológico, o emocional da pessoa, para não ver um corpo mutilado. Uma prostatectomia, por exemplo, carcinoma prostático. Faça um exame que a gente chama de ultrassonografia com ultrassonografia transretal com biópsia prostática. Faça este exame, não é confortável naturalmente, mas vai lá e tira alguns fragmentos, zoneando a próstata, tira alguns fragmentos, coloca em anátomo patológico, percebe-se então a gravidade, o comprometimento que esteja a glândula. Diga-se de passagem, a glândula prostática, na realidade, ela está vinculada, na verdade, dentro do organismo, mas se removida em tempo, é claro que não haverá metástase, que na realidade acomete principalmente a coluna, que é através do cóccix, compromete a coluna, aí vai as infecções e na área, e bom, há um comprometimento generalizado, ao ponto que, mediante o exame da ultrassonografia ou transretal com biópsia, se tira aquilo dali e pronto, o paciente vive. Eu conheço muitos prostatectomizados radical, que é a remoção plena da próstata, por causa exatamente da presença maligna dessa neoplasia. O paciente remove e fica vivendo 30, 20, 30, né? 40, 50, não morre daquele problema. Então, é um anteprojeto que, infelizmente, o que a gente tem visto é, na realidade, pessoas que fazem a ultrassonografia transretal com biópsia prostática e fica a ver na via, na expectativa, quando será o resultado? E aquilo que era pequenininho... Ah, meu Jesus, eu peguei coisas assim que afetam o emocional até da gente que está tentando resolver o problema daquele paciente. E fica esperando até quando? Quando, na realidade, morreu o paciente, o exame chegou, mas já morreu. Ou então, agora o resultado chegou, mas o paciente já está com metástase. Olha só o emocional, como desorganiza completamente o emocional de toda a família. São transtornos 1000 que poderiam ser evitados. Acho que a gente precisa ter, na realidade, uma administração mais humanizada e com empatia pelo paciente, que é o processo de transferir a gente mesmo, que é gestor dessa situação, que depende da gente, nós somos os que deliberam por isto. Então, é a gente projetar a gente mesmo para a situação daquele paciente que demanda desta resposta. Não havendo isto, a gente tem mais é que lamentar, porque nossa população está relegada a planos distantes dos objetivos para o qual somos eleitos, como executivo e legislativo, e outros angariados e buscados, selecionados, sei lá que processo é, pelo executivo para estar na pasta A, na pasta B, na pasta C, e afinal de contas, nós somos gestores públicos, e gestores públicos só têm um objetivo: atender a demanda da nossa própria população. Se assim não for, nós estamos no lugar errado. Tá certo, vereador. Infelizmente, nosso tempo esgotou, a gente tem tanto assunto para falar, né? Então, eu já deixo as portas abertas para o senhor voltar outras vezes para a gente falar de novos anteprojetos. Tomara que se transformem em projetos de lei para a gente estar falando aqui de uma realidade mais concreta. Muito obrigada pela sua presença aqui no Sete Lagoas em Debate. Com certeza, Raquel. Eu fico muito grato pela
oportunidade, pelo convite que você nos fez. E as minhas respostas são um pouco prolípsias, né? Um pouco prolongadas. Mas são explicativas, é o que Porque importa, né? eu entendo que é melhor pouco, com qualidade, deixando elucidado toda e qualquer dúvida, do que falarmos atabalhoadamente de tantos outros anteprojetos que a gente tem e de trabalhos que a gente desenvolve, sem a devida explicação para o nosso telespectador. Mas eu queria entender mais um pouco sobre isso. Então a gente fala pouco, mas a gente disseca bem o assunto para que o nosso telespectador, e a gente faz isso exatamente em função do respeito que a gente precisa nutrir àqueles que nos assistem através da TV Câmara e que nos credenciou para representá-los. Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para trabalhar com seriedade. E ser vereador, para mim, olha, pode parecer antagônico a minha forma de dizer, mas ser vereador para mim é aflitivo. Quando eu participo de uma eleição e sou contemplado com a confiança do povo e me torno um representante seu, em vez de eu pegar carro e sair fazendo buzinaço e soltar foguete, não sei o que tem, eu considero que em vez de eu ganhar, quem ganhou foi aquele que votou em mim e a população como um todo. Porque para mim é aflitivo, porque a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, ela é indescritível. Então, na realidade, eu agradeço muito todos que entenderam a nossa proposta e nos conduziram outra vez à Câmara Municipal. E muito obrigado pela amizade, o carinho, que amizade, hein? Mas se eu pedir seu voto, eu fico muito grato pela sua consideração, e todo Seto Lagoano pode contar com um vereador que, na realidade, traz consigo um peso de responsabilidade, por mais que eu não seja tão hábil para representá-los como eu gostaria. Mas dentro daquilo que é possível, a gente faz o máximo para não decepcionar a você que nos confiou o seu voto e a Sete Lagoas como um todo. Porque uma vez eleito, a gente não é vereador daqueles que votaram na gente, a gente é vereador em prol de toda a comunidade Sete Lagoana. Eu agradeço muito, agradeço você, Raquel. Imagina. Desejo a você, desejo a família da nossa TV Câmara, nossa equipe tão habilidosa, bem como a toda a família Sete Lagoana. Agradeço muitíssimo e deixo aqui o meu abraço e invoco a bênção de Deus enquanto pastor, para que você seja agraciado pela graça e misericórdia, bondade e proteção de Deus. Você e sua família. Haja paz e harmonia na sua casa. Tá certo. Muito obrigada, vereador. E obrigada a você pela companhia. Até o próximo programa.